Se a sua próstata está inchada, você acorda várias vezes à noite e já cansou de remédios que não resolvem, preste atenção. As 3 vitaminas que vou explicar agora têm surpreendido homens acima dos 60 e ninguém esperava este efeito quando combinadas do jeito certo. Não é promessa milagrosa, é ciência aplicada em doses e formas específicas que alcançam o tecido certo e trabalham em 3 frentes diferentes. Você já deve ter reparado que muitos suplementos e multivitamínicos prometem melhorar a saúde da próstata, mas a verdade é que a maioria traz doses genéricas e formas que mal chegam ao alvo. É como chamar o encanador e ele aparecer com chave de fenda. Não resolve. A próstata, quando dá problema, precisa de 3 coisas mais do que de milagres: circulação adequada, controle da inflamação local e regulação do comportamento celular. Se você imaginar o sistema prostático como um gramado, uma boa irrigação, menos fogo, inflamação e um jardineiro que orienta o crescimento das raízes, é assim que conseguimos ver mudanças reais. A sequência que vamos abordar segue esse raciocínio. Primeiro, abrir caminho, melhor fluxo, depois acalmar o tecido e, por fim, regular a atividade celular para manter o equilíbrio. Antes de continuar, saiba que isso não é para substituir tratamentos médicos que já lhe foram prescritos. Sempre consulte seu médico antes de começar qualquer suplemento, especialmente se você tem histórico de problemas no fígado, diabetes, gota, úlcera, toma anticoagulantes ou medicamentos para pressão e colesterol. Se quiser o guia completo com as doses exatas e um lembrete para 90 dias, clique no link na descrição. É um resumo prático que acompanha o que eu vou explicar aqui. Vamos à primeira vitamina, niacina, no seu formato ácido nicotínico. Pense na niacina como o encanador que abre os pequenos vasos. O que ela faz é dilatar microvasos, permitindo que mais sangue chegue à região prostática. Isso ajuda a afinar o fluxo local e melhora a circulação, o que pode reduzir a sensação de congestionamento e favorecer a chegada de nutrientes e de mecanismos de reparo. Importante, aqui a forma importa. Para o efeito de melhora circulatória prostática, a forma indicada é o ácido nicotínico, a niacina com o chamado flush. Não confunda com a niacinamida, ou nicotinamida, que não provoca o mesmo efeito vasodilatador e, portanto, não é a escolha certa quando o objetivo é esse aumento de fluxo. O flush, aquela sensação de calor e vermelhidão temporária na pele, é um sinal de ação. Significa que os vasos estão se dilatando. Em termos de dose, a faixa recomendada para este objetivo é entre 250 e 500 mg por dia. A orientação prática é começar com 250 mg junto com uma refeição. O alimento ajuda a reduzir o desconforto. E se você tolerar bem, aumentar para 500 mg após cerca de 2 semanas. Como lidar com o flush? Existem formas práticas. Fazer a tomada junto com o café da manhã e uma refeição sólida com gordura reduz a intensidade. Se o flush for muito incômodo, uma dose baixa de AINE, como o ibuprofeno ou aspirina, pode ajudar, mas somente após conversar com seu médico. Não é para automedicação. Outra estratégia é começar por dias alternados e ir sempre subindo conforme a adaptação. Se você tem histórico de doença hepática, diabetes ou gota, o ácido nicotínico exige cuidado extra. Pode alterar enzimas hepáticas, afetar glicemia e elevar ácido úrico. Por isso é essencial fazer exames de função hepática, glicemia e ácido úrico antes e durante o uso. Também atenção se você toma medicamentos para pressão ou para colesterol. A niacina interage com alguns tratamentos e pode exigir ajuste. Em suma, o flush não é um problema quando bem orientado. Pelo contrário, é um sinal de que o mecanismo de vasodilatação está ocorrendo, mas exige acompanhamento. A segunda vitamina é o gama-tocoferol, uma forma específica da vitamina E que muitas pessoas não conhecem. Se a niacina é o encanador, o gama-tocoferol é o reparador da inflamação. A vitamina E tem várias formas. A mais comum nos suplementos é o alfa-tocoferol, que tem benefícios, mas o gama-tocoferol atua de maneira diferente no controle do estresse oxidativo e na regulação inflamatória do tecido prostático. Ele ajuda a reduzir o processo inflamatório que contribui para o inchaço e o desconforto. A dose recomendada para o gama-tocoferol, pensando no efeito anti-inflamatório local, fica entre 100 e 200 mg ao dia. É lipossolúvel, ou seja, precisa de gordura para ser bem absorvida. Tome junto com uma refeição que contenha óleo, abacate, ovo ou qualquer fonte de gordura saudável. Se possível, escolha uma formulação que discrimine o conteúdo em gama-tocoferol. Rótulos que apenas escrevem vitamina E podem infelizmente conter apenas alfa e não a fração que procuramos.
Fontes alimentares também ajudam, oleaginosas, sementes e óleos, mas para atingir doses terapêuticas práticas e consistentes, o suplemento costuma ser mais eficiente. Quanto à segurança, a vitamina E em doses moderadas é bem tolerada, mas tem ressalvas. Em pacientes que usam anticoagulantes ou têm tendência a sangramentos, qualquer vitamina E em doses elevadas pode aumentar o risco de sangramento. Se você usa varfarina, anticoagulantes modernos ou tem histórico de problemas hemorrágicos, converse com seu médico antes de incluir gama-tocoferol. Outra observação: por ser lipossolúvel, a vitamina E se acumula no tecido gorduroso. Por isso, respeite a faixa de 100-200 mg e não exceda sem orientação médica. A terceira vitamina é a que costuma surpreender mais, vitamina D3, colecalciferol, o maestro regulador. Enquanto a niacina abre caminho e o gama-tocoferol acalma o fogo, a vitamina D3 regula como as células se comportam. Ela influencia a resposta imune local, o ciclo de vida celular e ajuda a manter um equilíbrio entre crescimento e reparo das células prostáticas. Isso é crucial. Em condições de desequilíbrio, o tecido pode reagir de forma exagerada e a D3 atua como um maestro, orientando as sessões para tocar em harmonia. Aqui a forma também importa. Prefira colecalciferol, vitamina D3, em vez de ergocalciferol, D2. A dose prática sugerida para este objetivo está entre 1.000 e 2.000 UI por dia, equivalente a 25-50 microgramas. Tome pela manhã, junto com o café da manhã que contém a gordura. Por que de manhã? Porque a vitamina D interage com o ritmo hormonal e o estado de atividade do sistema imune. Tomar pela manhã evita atrapalhar padrões circadianos e melhora a consistência no uso diário. Além disso, pegar um pouco de sol pela manhã complementa bem a suplementação natural da D3. Qual é o efeito surpreendente ao combinar as três? A niacina melhora o fluxo sanguíneo local, é como abrir as torneiras. O gama-tocoferol reduz o fogo da inflamação, como aplicar um bom anti-inflamatório natural ao solo. A D3 regula o crescimento e a resposta imune, o maestro que faz a orquestra tocar sem desafinar. Juntas, essas ações criam um ambiente pró-recuperação, mais circulação, menos inflamação e células mais bem reguladas. Muitos homens notam sinais iniciais em poucas semanas, diminuição de urgência, jato um pouco mais forte, menos acordar noturno. Normalmente, os primeiros sinais aparecem entre 2 e 6 semanas. Melhorias mais claras e consistentes costumam surgir por volta de 3 meses, 90 dias de uso contínuo e orientado. Agora vou detalhar um plano prático de 90 dias que respeita as faixas de dose e prioriza a segurança. No primeiro dia, faça um registro básico. Quantas vezes você acorda à noite para urinar? Quantas vezes sente urgência durante o dia? E se há jato fraco ou sensação de esvaziamento incompleto? Leve esses dados ao médico. Antes de começar, recomenda-se fazer exames básicos, função hepática, TGO-TGP, perfil lipídico, glicemia e ácido úrico se houver histórico de gota, além de revisar medicamentos em uso. Semanalmente, o plano pode ser assim. Semanas 1, 2. Iniciar niacina, ácido nicotínico, 250 mg junto ao café da manhã, gama-tocoferol, 100 mg junto à mesma refeição. Vitamina D3, 1000 UI pela manhã. Observe o flush da niacina nas primeiras horas. Se for muito intenso, mantenha 250 mg por mais alguns dias até a adaptação. Mantenha um diário de sintomas. Semanas 3, 8. Se a tolerância estiver boa, aumentar a niacina para 500 mg, se indicado e após conversar com o médico. Manter gama-tocoferol entre 100 e 200 mg conforme orientação. Pode ajustar para 150 a 200 mg se houver necessidade de maior anti-inflamatório e avaliar se a D3 demanda ajuste para 200 UI por dia caso os níveis sanguíneos estejam baixos. Entre semanas 9 e 12, observe sinais de melhora consistente. Se houver benefício, mantenha as doses dentro das faixas recomendadas e agende novos exames, função hepática, glicemia e perfil lipídico para ver se houve impacto. Avalie sintomas prostáticos de forma objetiva, menos idas noturnas, jato mais constante, menos urgência. Se não houver melhora ou se houver efeitos adversos, retorne ao médico para reavaliação. Durante todo o período, não interrompa medicamentos prescritos e não faça trocas sem orientação. Se você toma anticoagulantes, converse sobre o risco de sangramento com vitamina E. Se tem diabetes, monitore glicemia, pois a niacina pode afetar níveis de açúcar no sangue. Se tem histórico de doença hepática ou consome álcool regularmente, a niacina exige teste e supervisão médica mais próxima, devido ao risco de impacto nas enzimas do fígado. Para quem tem gota, o ácido nicotínico pode aumentar ácido úrico, então avaliar o risco é essencial.
Pequenos detalhes práticos de absorção fazem diferença. Tome a niacina com comida. Isso reduz o desconforto do flush e protege o estômago. Tome o gama-tocoferol com alguma fonte de gordura na mesma refeição para garantir a absorção adequada. Tome a D3 pela manhã com café da manhã que contenha gordura. Isso melhora a captação e respeita o ritmo biológico. Mantenha a consistência. Os suplementos raramente funcionam se tomados de forma esporádica. A regularidade, durante pelo menos 90 dias, é o que permitirá avaliar se há benefício real. E sobre fontes naturais e alimentação, uma dieta equilibrada sempre ajuda. Alimentos ricos em niacina, como peixes e aves, somados a fontes naturais de vitamina E, oleaginosas, sementes, óleos e exposição solar moderada para a produção de vitamina D, complementam o suplemento. No entanto, para atingir as doses e formas específicas que discutimos, ácido nicotínico, niacina com flush, gama-tocoferol, D3-colecalciferol, o suplemento é a forma mais prática e controlável. Se algo parecer errado, dor intensa, icterícia, sinais de sangramento incomum, alterações importantes na glicemia ou qualquer reação preocupante, interrompa e procure orientação médica imediatamente. Não ignore efeitos adversos. E lembre-se, resultados variam de pessoa para pessoa. Algumas pessoas relatam alívio rápido em poucas semanas, outras precisam dos 3 meses para notar benefício substancial. A chave é monitorar, documentar e ajustar com acompanhamento profissional. Por que a D3 costuma ser o divisor de águas e gerar tanto espanto? Porque muitas intervenções focam apenas na circulação ou apenas em reduzir a inflamação. A D3 age numa camada diferente. Ela regula a forma como as células respondem à inflamação e ao estímulo de crescimento. Quando os médicos combinam um agente que melhora fluxo, niacina, com um anti-inflamatório específico, gama-tocoferol, e colocam a D3 como regulador, o ambiente prostático muda de reação para recuperação. Essa sinergia é o que tem surpreendido. Não por ser um remédio único e poderoso, mas pela combinação correta de mecanismos. Ninguém esperava que ajustar a forma gama versus alfa, D3 versus D2, ácido nicotínico versus niacinamida e o timing, D3 pela manhã, fizesse tanta diferença. Mas faz. Algumas perguntas frequentes que você pode estar se fazendo. Posso tomar tudo junto sem problemas? Sim. A rotina matinal com niacina 250, 500 mg, gama-tocoferol 100, 200 mg e D3 1000, 2000 UI é prática e coesa, desde que não haja contraindicações pessoais. E se eu sentir muito flush? Comece por 250 mg e mantenha. Tome com refeição e converse com seu médico sobre o uso ocasional de AINES para aliviar a sensação, se for apropriado. Essas vitaminas substituem medicamentos para a hiperplasia benigna da próstata? Não. Elas podem complementar medidas e melhorar sintomas para alguns homens, mas não substituem medicamentos prescritos nem procedimentos quando estes são necessários. Quanto tempo até eu perceber algo? De 2 a 6 semanas para sinais iniciais, cerca de 90 dias para mudanças mais robustas. Para quem é cuidador ou familiar, uma dica prática. Ajude a registrar os sintomas e a lembrar das doses pela manhã. Pequenas ações como manter um copo de água na cozinha e o frasco junto ao local do café matinal fazem grande diferença na adesão. Um adesivo no calendário com D3 mais niacina mais gama até virar hábito é muito útil. Agora, um resumo claro e direto do que fazer nos primeiros passos. Converse com seu médico, peça os exames iniciais, função hepática, glicemia, lipídios, ácido úrico se houver gota. Comece por niacina ácido nicotínico 250 mg pela manhã com o alimento. Tomar gama-tocoferol 100 mg no mesmo momento, com gordura. E vitamina D3 colecalciferol 1000 UI pela manhã. Mantenha registro de sintomas e marque revisão médica em até 6-8 semanas para avaliar tolerância e, se estiver tudo bem, aumentar a niacina para 500 mg conforme orientado. Encerrando, se você se sente cansado de gastar dinheiro em fórmulas que não trazem resultado, este é um caminho baseado em entender como o corpo funciona e em usar as formas e doses certas. Não é uma promessa de cura instantânea. É uma estratégia pragmática que pode reduzir sintomas e melhorar qualidade de vida quando aplicada com responsabilidade. Consulte seu médico, faça os exames necessários e, se quiser um resumo prático com checklist de exames, doses e horários para 90 dias, confira o material na descrição. Ele foi feito para acompanhar o que conversamos aqui e facilitar a sua jornada. Cuide-se com informação e acompanhamento. A combinação certa, feita com segurança, pode surpreender.